Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre como preparar as suas fotografias para impressão, seja impressão em papel fotográfico, impressão em papel comum e impressão também naqueles papel algodão com pigmentos minerais que erroneamente é chamado de papel fine art. E se você não é inscrito ainda nesse canal, clica aqui para se inscrever agora. Eu estou sempre trazendo dicas de fotografia e inspirações. Então você capturou aquela foto incrível e você quer imprimir ela. Eu gosto muito de imprimir meu trabalho. Eu acho que quando você finaliza, eu acho que a fotografia ela só é concretizada quando você tem uma impressão final. Essa aqui é a fotografia, isso aqui é o que eu quis retratar. Enquanto a gente está vendo alguma coisa na tela ou nas telinhas, né, de celular, aquilo não é uma fotografia pronta, aquilo é uma imagem digital. Quando você imprime o seu trabalho, fica muito... você consegue ter um aspecto sinestésico que você não tem no arquivo digital. Então aqui você consegue ver as nuances, você consegue ver mais detalhes. Então a impressão, ela começa, o seu trabalho final, né, vamos dizer assim, a impressão ela começa, na verdade, na captura. Então, primeira coisa que você vai fazer, na sua câmera, você vai, no menu dela, você vai fotografar em RAW, tá? Por quê? Por que em RAW? Para você conseguir o melhor alcance dinâmico possível, para você preservar o máximo de detalhes possíveis da sua foto. Em seguida, você vai ajustar a sua câmera para o espaço de cor Adobe RGB. Por que Adobe RGB? Se você tem a intenção de imprimir as suas fotos, procura deixar sua câmera sempre em Adobe RGB. sRGB é um espaço de cor menor. Eu já vou mostrar o que é espaço de cor para vocês terem uma noção. Então o espaço de cor sRGB ele é menor, ele só é visível, por exemplo, em telas de celular, em monitores LCD, em televisão e assim por diante. E por último, é importante que você dê uma olhada nesse vídeo aqui, que ele fala sobre calibrar a sua câmera, utilizando o Lightroom para isso. Aí você capturou a sua foto em RAW, você vai vir para o Lightroom, certo? Você vai importar ela no Lightroom, e aí vem a segunda questão. Aí você vai conseguir visualizar digitalmente a sua foto, seria o segundo passo. Porque aquele LCD da câmera ali não dá para ver nada, dependendo do perfil que você está usando, você não consegue avaliar a foto. Então, primeiro item, qual monitor você precisa? Tudo vai depender do seu produto final. Se você vai imprimir uma foto em papel fotográfico comum, em laboratório, aqueles mini labs, Digipix, você pode utilizar, você pode ter um monitor aí com 99% de sRGB, já está excelente. São monitores mais baratos e são monitores assim voltados para quem trabalha com web, para quem só faz, por exemplo, internet, conteúdo para internet, conteúdo para redes sociais, assim, é um conteúdo digital, eletrônico. Então esse espaço de cor sRGB ele é um espaço de cor menor que ele só serve para visualização nesses dispositivos. Agora, quando você quer imprimir, se for para mini labs, né, para Digipix, esses outros laboratórios aí, você em papel fotográfico comum, pode ser papel fotográfico brilho, papel fosco, semi-brilho, esses papéis comuns, papéis fotográficos comuns, né? Aí você utiliza sempre o espaço de cor sRGB. Mas eu capturei em Adobe RGB na minha câmera, e agora? Na hora que é melhor você sempre captar mais e depois converter ele para menos, do que você capturar menos e depois não ter como... Você não consegue expandir depois. Então é melhor você sempre... É a mesma coisa você querer capturar em JPEG e depois você querer que ele tenha o mesmo alcance dinâmico de um RAW. Você não vai conseguir. Agora, se você quer fazer a sua fotografia impressa em um papel algodão com pigmentos minerais, aquelas impressoras que imprimem com 6, 8, 10, 12 cartuchos de tinta, até mais, ela tem uma qualidade, ela tem uma durabilidade muito maior. Aí você vai precisar de um monitor que tenha pelo menos 99% do Adobe RGB. A partir de 97% do Adobe RGB ele já é aceitável,
tá? O ideal seria 99, 100% do Adobe RGB e do sRGB também. São monitores um pouco mais caros do que os monitores que só atendem 99% do sRGB, mas qual que é o problema? Se você vai fazer uma impressão em papel algodão com pigmentos minerais, que o pessoal vulgarmente chama de impressão fine art, né? Que não tem nada a ver com fine art. Fine art isso aí é assunto para um outro vídeo. Se você tiver um monitor que só tem 99% do sRGB e ele tiver 70%, por exemplo, do Adobe RGB, o que acontece? As cores que você está visualizando aqui no seu monitor, elas não vão representar as cores da sua foto final. Você pode ter discrepância. Você olha a foto final lá no papel fine art, você fala, nossa, mas a cor está diferente daqui. Se você não estiver visualizando num dispositivo que mostre todas as cores que vai sair na impressão, de nada adianta. Esses monitores bons aí são monitores da Dell, da Benko. Eu não sou patrocinado por nenhuma dessas duas empresas, tá? Mas é o que a gente vê aí no mercado, que são os monitores de melhor qualidade, melhor custo-benefício aí. Monitores na casa aí de 2.000, 3.000, até 5.000 reais aí. Os monitores bons para quem quer fazer impressão em papel algodão com pigmentos minerais. Legal, tem um monitor bacana, tá? 99% do Adobe RGB aqui, então eu posso imprimir em Fine Art, certo? Tudo que eu tiver, tudo que aparecer aqui na tela é o que vai sair ali no papel. Vamos com calma. Primeiro eu vou pedir para você olhar esse vídeo aqui, que ele fala sobre como calibrar a sua tela. Você precisa ter uma tela calibrada. Para que isso? Para poder mostrar as cores reais, as cores que você capturou da maneira mais fiel possível. E normalmente você pode utilizar um colorímetro ou um espectrofotômetro. Mais informações nesse vídeo aqui, como calibrar o seu monitor. Se você não calibrar propriamente o seu monitor, vai ser uma briga constante aí com o impressor da sua foto. Lembrando uma coisa, eu estou falando aqui, esse vídeo vai ser especificamente para preparar o seu arquivo para envio para um impressor imprimir a sua foto, tá? Eu estou considerando aqui que eu não vou explicar o passo a passo da impressão em si, mas eu vou explicar como preparar o seu arquivo, como visualizar ele na tela o mais próximo possível da impressão. Aí na sequência você vai fazer o quê? Você vai editar a sua foto. Então você já capturou em Adobe RGB, fotografou em RAW, você tem a sua câmera calibrada, você vai vir aqui, vai escolher já o perfil da sua câmera, né? E aí você vai começar a editar a sua foto normalmente no Lightroom, certo? Você importou ela, você edita ela normalmente, da maneira que você gostar, do jeito que você está vendo no monitor. E agora eu vou mostrar dentro do Lightroom como preparar o arquivo, seja para uma impressão, para um álbum de fotografia, ou um papel comum, papel fotográfico normal, ou papel também com pigmentos minerais, papel algodão especial com pigmentos minerais. Ele é um papel mais caro também, né? E uma coisa que eu recomendo é vocês, para quem não tem, para quem trabalha assim com um impressor, né, um ateliê de impressão, um laboratório fine art, vocês pedirem isso aqui para Canson ou para Renimille, ou tem outros fabricantes de papéis, eles dão um mostruário. Esse mostruário aqui, ele normalmente é gratuito, tá? Eu não sei exatamente, faz um bom tempo que isso aqui eu ganhei de um impressor. E aqui tem os modelos, tá vendo? Tem os modelos de papéis aqui, ó, tem vários, tem o nome deles e tem as texturas, então você consegue sentir, por exemplo, tem papéis com mais brilho, papel com menos brilho. E o legal disso aqui é você experimentar, é você fazer testes, é você ver, por exemplo, uma foto PB fica melhor nesse papel ou nesse. É questão do seu gosto pessoal, é da sua. Eu não posso falar para você o que você tem que fazer. Isso aí é característica sua, você que vai, em função da sua obra, da sua arte, da sua fotografia, você que vai deixar ela no papel que você deseja. Então você quer, por exemplo, papel mais texturizado, por exemplo, você pode usar esse aqui, ó, Print Making Rag, ou o Velim. Tem uns outros aqui que são papéis, por exemplo, Photo Art Canvas. Tem o Canvas também, tem um Canvas com mais brilho, um Canvas com menos brilho. É uma infinidade de papéis. Então eu recomendo assim, vocês verem fotos já prontas, por exemplo, ou vocês fazerem testes. Conversa com o impressor, vê se ele consegue ceder algumas amostras de papéis, justamente para vocês se acostumarem com isso e verem como que é o papel, né? Vamos lá pro Lightroom, que eu vou mostrar para vocês como
preparar o seu arquivo para impressão. Vamos lá? Bom, vamos supor que essa aqui é a minha foto, tá? Eu importei ela aqui para o Lightroom. Eu vou vir aqui no módulo revelação, tá? E eu vou fazer as edições nela. Então eu já fiz aqui as edições da minha foto. Esse Lightroom que eu estou usando, a versão dele é a versão 9.2, Camera Raw 12.2. Então pode ser que, dependendo da versão que você está usando do seu Lightroom, mude um pouquinho. A gente vai, vamos supor que aqui eu já estou com o perfil da minha câmera calibrada, que vocês viram naquele vídeo sobre calibração de câmeras. E aí eu vou clicar aqui em prova virtual, ó, prova virtual. Cliquei aqui em prova virtual. Vamos olhar essa janela aqui, ó, essa primeira aqui, logo em cima aqui da prova virtual. Você vê que tem um histograma, tem um computadorzinho aqui, ó, que mostra tipo display. Esse aqui é o gamut do monitor. Só falando um pouquinho rapidamente sobre espaço de cor para vocês entenderem. Para quem usa Mac, no Windows deve ter alguma coisa similar também. A gente vem indo aqui nos aplicativos. Se você vir aqui em utilitários, tem um utilitário que chama utilitário Color Sync. E aí ele te mostra os perfis que estão presentes aqui no seu monitor. Então, por exemplo, esse aqui é o Adobe RGB e esse aqui é o sRGB, ó, que é IEC 61966-2.1. Só de eu clicar aqui no sRGB e no Adobe RGB, dá pra ver, ó, tá vendo? Que o Adobe RGB, ele tem as cores, ele tem um espectro maior de cores. E lógico, isso aqui, ó, é 3D, tá? Então se você vir aqui e mexer nisso aqui, ó, você consegue ver toda a gama de cores, saturação. Então, ó, sRGB, Adobe RGB, e aqui, você vir aqui em computador, usuário, tem aqui os perfis. Então aqui tem por exemplo, tem o perfil do meu monitor, ó. Desculpa, esse aqui, ó, deve ter perfis mais atuais aqui, ó, 2020. Então, ó, comparando o perfil, esse monitor que eu estou usando aqui, ele é um Dell, tá? Ele é um UP2716D. Ele tem um custo-benefício aí relativamente bom e ele atende aí até 99% do Adobe RGB. Se você vir comparar esse aqui, meu monitor está calibrado, então se eu comparar essa calibração, por exemplo, com esse Adobe RGB, ó, você vai ver que ele é bem próximo. Às vezes tem uns cantos que parece que ele é maior, tem uns cantos que parece que ele é menor. Então isso aqui varia, tá? Conforme você vai calibrando ele, ó, ele dá uma pequena modificadinha, dá uma esticada, às vezes dá um pouquinho mais, um pouquinho menos, justamente para compensar essas variações aí no monitor. Então esse é o espaço de cor, por isso que você capta em Adobe RGB e não em sRGB, porque senão, se você quiser um verde que não está aqui, você não vai conseguir reproduzir ele. Vou minimizar isso aqui. Aí a gente tem aqui a nossa foto, eu vim aqui em prova virtual, e aqui eu tenho um aviso de gamut do monitor. Se eu deixar clicado aqui, ó, se vocês repararem aqui, ó, nessa região aqui em azul, o que acontece? Isso aqui é o que o monitor não consegue mostrar essas cores. Por quê? Porque está fora daquele espaço de cor que eu mostrei aqui. Por exemplo, pode ser que seja um azul que está aqui, ó. Aí ele não consegue mostrar. Entendeu? Por exemplo, deixa eu pegar aqui essa calibração aqui de monitor. Ó. Provavelmente esse azul ele deve estar aqui fora. Então ele não consegue reproduzir aqui na tela. E esse outro lado aqui é o gamut do papel. Então isso aqui é mostrar aviso de gamut. Gamut é o espaço de cor, tá, gente? Só para facilitar aqui. Aviso de gamut do desktop, do destino. Se eu clicar aqui, tudo que está em vermelhinho aqui, ó, são cores que na impressão elas não vão sair exatamente iguais às que estão aqui, tá? Então você pode habilitar e desabilitar isso daqui. No caso aqui, essa foto aqui já está pronta, tá? Eu já tinha finalizado ela. Mas às vezes essas diferençazinhas aqui é tão insignificante, porque a cor é tão próxima às vezes da cor real aqui, que você não tem que se preocupar tanto com isso. A não ser que a sua área aqui, eu vou modificar ela só para vocês verem aqui, ver se o gamut sai fora. Peraí, deixa eu fazer. Ó, se eu colocar ela, um exemplo, muito amarelado, essas cores aqui, ele não vai conseguir reproduzir. Aí se for uma área muito grande, você precisa ficar um pouquinho mais atento, tá bom? Eu vou vir aqui, ó, nesse primeiro, vamos supor que não tenha
muita coisa saindo fora, ou seja, apenas uns detalhezinhos assim, coisas pequenas e insignificantes. Aí você vai perceber aqui, ó, tá vendo? Tá escrito aqui, ó, perfil. O que é esse perfil? Isso aqui é o perfil do destino. Então, se você vai imprimir em Minilabs, Digipix, papel fotográfico comum, você pode usar sRGB. Então, no caso de sRGB, se eu fosse imprimir, essas cores aqui, ó, elas não iam sair exatamente iguais às da minha tela. Então, eu preciso tomar esse cuidado. Mas, às vezes, é uma diferença mínima, tá? Então, vocês precisam fazer, às vezes, testes para vocês conhecerem isso. Aí, o perfil, vamos supor que Adobe RGB. Tá? Aí, no Adobe RGB, você vê que quase não mudou muita coisa. sRGB tem fotos que mudam bastante. Mas você percebe que o histograma aqui, ele mudou. Ó. sRGB, Adobe RGB. Então, tem uma pequena diferença aí. E tem, o que tem isso aqui? O que são esses outros perfis que eu tenho aqui, ó? RAG, foto, barita, isso aqui são os perfis de papéis, são os perfis dos papéis, no caso aqui, papéis para impressão, papel algodão, né, com pigmentos minerais. Então, vamos escolher um aqui, ó, por exemplo, esse RAG Foto 310. Olha como já mudou a foto. E mudou também o que? Ó, o gamute, ó, o gamute de destino, não tem nada fora. Então, se eu clicar aqui, você não consegue ver nada fora. Vamos pegar um outro tipo de papel aqui. Isso aqui é o que? É o nome da impressora e o nome do papel e a gramatura. Então, ó, tá vendo? Ó, esse aqui já é um outro papel. A foto já fica com um pouco mais de contraste. Ó. Essa aqui ela já fica um pouco mais apagada. Então, em função do tipo de papel ó, que você está usando aqui, você vai ter um resultado diferente. E aí que é legal, porque se você tem um monitor calibrado, você consegue ver na tela o resultado, como seria a impressão. E essa é a função dessa prova virtual, é ver como vai ficar a sua foto final impressa, o mais próximo possível da realidade, né? Então, você tem uma opção aqui, ó, que é simular papel e tinta. Ó. Então, ó, você pode simular. Por que aqui tá vendo? Ó, tá ficando meio fosco ó, quando eu simulo papel e tinta. Porque esse tipo de papel aqui, RAG Foto 310, ele é um papel fosco, bem fosco. Então ele puxa, ele chupa tinta. Diferente desse outro papel aqui, Barita, que ele é um papel mais brilhante. Então ele é um papel que não absorve tanta tinta. Olha o resultado, já é mais próximo do que se eu não simular papel e tinta. É uma diferença menor. Tá? Então é isso que você precisa também levar em consideração. Um outro detalhe é o quê? É o objetivo. Esse aqui é o objetivo da renderização. Você tem perceptivo e relativo. Percebe que tem uma pequena diferençazinha e você percebe pelo histograma também. Ó. Relativo, perceptivo. O que é isso aqui? Isso aqui é a intenção de renderização. Eu sugiro que vocês estudem isso daqui. É uma aula à parte isso aqui sobre gerenciamento de cores. Tá? Então perceptivo, todas as cores que estão aqui elas perdem saturação ao mesmo tempo. No relativo, o relativo é o mais usual, tá? O relativo é o seguinte, se tiver uma cor que está muito fora do gamute, ela vai estourar muito, tá? Então você pode às vezes até tomar uns sustos na impressão. Mas o mais comumente utilizado é o relativo. O perceptivo, você pode fazer testes também, tá? Isso aqui é principalmente na hora de imprimir, que é mais significante e você pode até falar pro impressor, olha, imprime em relativo, imprime em perceptivo. Então, o que acontece? O perceptivo ele preserva um pouco mais de textura. E quando você quer valorizar mais a sua textura. E o relativo não, o relativo já é mais, ele prioriza mais o contraste. Onde que eu acho esses perfis aqui? O que é isso aqui? Onde que eu acho? Então, a gente vai vir aqui na internet, no meu browser. Aí eu tenho dois sites dos principais fabricantes, um é a Canson, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, e o outro é da Hahnemühle. Um é alemão e o outro, se não me engano, acho que é francês. Então você vai fazer o quê? Você vai vir nesses, vamos pegar esse aqui da Canson. Então, ó, encontrar um perfil ICC. O que é um perfil ICC? É um arquivo que vai no seu computador, tá? Que ele vai traduzir as cores. Ele vai para quê? Para mostrar para você como ficariam essas cores impressas, tá? Então, para saber isso, você vai precisar saber qual é a impressora que você está usando,
Então tem as marcas principais impressoras, Canon, Epson, HP, tá? Você escolhe a marca dela e escolhe o modelo da impressora, tá? Eu estou colocando um modelo genérico aqui só para a gente ver, mas você precisa consultar com o seu impressor ou a sua impressora, no caso, qual que é o modelo certinho dela. E aí você tem todos os papéis aqui, ó, tá? Então aí você escolhe, ó, você seleciona os papéis que você quer e aí você vem aqui em download. No caso do Mac, você vai salvar essas pastas, esses arquivos, eles vão estar salvos aqui, ó, em biblioteca, Color Sync, Profiles, tá? Do Windows é parecido também, inclusive eles mostram aqui como que você faz o download as pastas que estão, o caminho aqui do Windows também. Aí você vai vir aqui em perfil, aí em perfil, tá vendo? Ó, tem todos os perfis, ó, tá vendo? Até o arquivinho já é o espaço de cor, ó, .icc. Aí você vai fazer o quê? Tanto do Canson, né? Tem gente que prefere Canson, tem gente que prefere Hahnemili, mas são os dois principais fabricantes aí. Você escolhe sua impressora, que é a mesma coisa, ó, escolhe o modelo dela, e aí você escolhe aqui o grupo de papel. E aqui tem os vários papéis, você faz o download deles, tá? E aí você pode acabar conhecendo cada papel aí, para que se adequa melhor aí o seu trabalho. No caso aqui, vamos supor que eu queira fazer essa foto aqui, ó, aí você consegue escolher, ó. Ah, essa foto fica mais bonita, deixa eu ver, no Barita, não, no Hag, não sei, vai depender, ó, no Velim, nesse outro aqui, você vai fazendo o teste. Vai mudando aqui, vai vendo como fica, ó. Lembrando sempre de olhar aqui, ó, deixar clicado aqui, para ver como vai ficar a sua impressão final, ó. Por exemplo, no Barita, vai ter alguns pontos aqui que a cor não vai ser reproduzida exatamente dessa maneira. Já no Hag, não vai ter esse problema. Mas vamos supor que você queira o Barita, tá? E aí você tem uma área muito grande aqui de vermelhão fora do gamut, fora do seu espaço de cor. O que você vai fazer? Você pode editar a foto. Então você pode vir aqui, ó, opa, sumiu. Então se for alguma coisa bem suave, você pode dar um pequeno ajuste nela, se não atrapalhar a sua visualização. E ele mostra aqui, ó, criar cópia virtual para prova virtual. Você pode transformar em uma prova ou criar uma cópia de prova. Eu sugiro usar esse criar cópia de prova, que você preserva seu arquivo original. Então eu vou criar essa cópia de prova e aqui eu posso mexer à vontade. Ó. Eu posso mexer em realce, eu posso reeditar a minha foto baseado no destino final dela. Ó. Tá vendo? Então normalmente mais ou menos aqui você vai ver que você não vai ter para esse tipo de papel. Se você quiser um outro papel, pode ser que mude completamente. E vamos supor que você queira esse papel aqui, Hag Foto, só que nessa impressora aqui, só que você quer mais contraste na foto. Você vê que como ele puxa tinta, né? Às vezes você quer compensar um pouco esse contraste. É só você vir aqui no contraste, dar uma aumentada. Vem lembrando sempre para ver se não estourou nada na saída final. Você pode mexer em claridade, no desembaçar, onde você quiser. Isso aqui é só para você ter uma simulação, é como ficaria a sua foto, mas o ideal é que você converse com o seu impressor, com a pessoa que vai imprimir, e você peça para ela o arquivo ICC do perfil que ela está usando, porque o impressor, o que ele faz? Ele calibra a impressora dele. Então, ao calibrar a impressora dele, ele também garante que as cores da impressora com as tintas estejam de acordo. E ele pode te enviar esse arquivo ICC. Tá? E aí você pode colocar esse arquivo aqui, para você simular como ficaria na impressora dele. E impressores sérios, assim, eles calibram com frequência a impressora. Então, às vezes, não sei se a cada semana, a cada mês, a cada troca de rolo de papel, a cada troca de cartucho de tinta, eles calibram com frequência. Então, o que eu recomendo? Você sempre está batendo papo, conversando com ele, se ele pode te enviar o arquivo, não custa nada, é um arquivo ICC. Ele te envia o arquivo, você salva o arquivo naquele endereço que eu falei e você simula aqui. Bom, se a foto tiver do jeito que você gosta, tiver legal aqui, o que você vai fazer? Você vai... essa aqui é uma prova, tá? Você vai vir aqui em exportar. Aí você exporta ela. Aí ele vai abrir essa janela aqui para exportar o arquivo. Você pode vir aqui em... eu já criei algumas pré-definições, tá? O que eu faço normalmente, eu acabo utilizando, eu salvo, por exemplo, eu vou salvar aqui na mesa mesmo, no meu desktop, tá?
que é o local, você escolhe a pasta que você quer salvar. Se você quiser dar um nome específico para o arquivo. Eu salvo sempre as minhas imagens para impressão em papel algodão com pigmento mineral. Eu salvo em formato TIFF, sem compactação. Eu uso sempre o espaço de cor Adobe RGB e a profundidade de bits, 16 bits por componente. Você pode escolher 8 ou 16. Isso aqui é que pode, às vezes, dependendo da foto, da graduação da foto, por exemplo, fotos como esta daqui, ela tem uma graduação suave aqui, ó, do preto pro mais claro. Ó. Então, isso aqui é o que a gente chama de bending, né? É aquela transição. Quando você usa 8 bits, às vezes essa transição acaba ficando meio, parece meio, sabe, pixelada, craquelada, parece que tem uma imperfeição, assim, você consegue ver as bandas. É o que acontece quando você às vezes usa 8 bits, dependendo da foto. Então não fica aquele degradê suave. Eu recomendo sempre usar 16 bits, tá? De profundidade. Mas aí você conversa com o seu impressor, faça os seus testes para você ver, faça os seus testes com o seu impressor, né, para você ver como fica para você. Aí na sequência eu venho aqui em dimensionamento da imagem, eu não dimensiono ela, eu deixo na maior resolução possível e eu coloco aqui 300 pixels por polegada. Você pode mudar isso, pode ser 240, depende do tamanho da impressão. Eu prefiro fazer isso aqui, deixar já 300 pixels por polegada, e o impressor, na hora dele reajustar o tamanho, aí ele pode fazer interpolação, tá? Isso aí vai depender muito da onde a sua imagem vai ser, a sua imagem impressa vai ser mostrada, né? Então se for, por exemplo, um quadro, depende do tamanho dele, depende quanto maior o quadro, às vezes você pode fazer até com menos DPIs. Você pode fazer com, sei lá, 240, às vezes até 150, por quê? Vai ficar com uma resolução um pouquinho menor. Só que a distância que você está olhando o quadro não vai interferir tanto. Nitidez de saída, eu uso nitidez para papel fosco. Por quê? Porque eu vou usar um RAG foto, então papel fosco, mas você pode escolher papel brilhante também. Isso aí vai depender do tipo de papel que você está usando, ou no caso de você não quiser utilizar a nitidez de saída, você desclica aqui. Recomendo, novamente, faça os seus testes. Veja o que é melhor, com essa nitidez, sem essa nitidez, veja, dá uma olhada no arquivo final, 100% para você ver. E a intensidade, eu costumo deixar padrão, você pode deixar baixa, alta, sem marca d'água, e aí eu exporto. E aí esse arquivo, a hora que ele estiver exportado, vai ser um arquivo um pouco mais pesado, né? Dependendo da resolução, de quantos megapixels tem a sua câmera, vai ser um arquivo maior ou menor, né? Vai ser um arquivo mais pesado. Ele salva esse arquivo TIFF aqui, se eu der um visualizar 100%, tamanho real, então vai ficar nessa forma aqui, ó. Então é bom você sempre dar uma olhada no seu arquivo, se ele não tem, às vezes fica aqueles pontinhos, sabe? Aquelas, às vezes é sujeira do sensor, às vezes pode ser alguma coisa aqui que você não quer, que está distraindo a imagem, está distraindo a atenção, né? Você pode acabar removendo isso. Quando você faz uma impressão, principalmente nesse papel algodão com pigmento mineral, acaba ampliando muito. Se você tiver um defeitinho na foto, esse defeito acaba se ampliando muito. Então é bom você dar uma geral aqui na foto, vai nos 100%, dá uma olhadinha, dá uma geral nela aqui para ver se não tem nada. E esse arquivo que foi salvo aqui, ele está pronto para ser enviado para o seu impressor. Espero que vocês tenham conseguido compreender essa questão aí de como preparar o seu arquivo para impressão, né? Se você gostou do vídeo, se o vídeo te foi útil, dá aquele tapa no curtir, se inscreva no canal se você ainda não fez, clica no sininho para ativar as notificações e se ainda ficou alguma dúvida, escreva aqui nos comentários que eu terei o maior prazer em responder para vocês, tá bom? Obrigado e até o próximo vídeo.